Olá pessoal! Hoje vamos falar de um cuidado extra que os motores 1.0 e 1.4 TSI da Volkswagen precisam para não apresentarem falhas severas no futuro e muito menos virar um mico mercadológico que no futuro você não vai conseguir vender esse carro. Pegando o gancho do vídeo sobre o intercooler, que a gente explicou que se aumentar muito o intercooler, eu vou aumentar o turbo lag, ou seja, o tempo de resposta do turbo, justamente porque eu aumento o volume entre um compressor e o motor. Se eu tiver um volume muito grande, tanto em mangueira quanto compressor, eu vou ser obrigado a fazer o turbo acelerar mais rápido para tentar encher isso aqui tudo com ar comprimido para aí sim alimentar o motor. E isso vai me adicionar um tempo de resposta maior. Por exemplo, numa ultrapassagem, se eu estou andando na casquinha e acelero de repente, até encher isso aqui tudo com ar comprimido, vai levar um tempo. Para evitar esse retardo grande de tempo de resposta do turbo, a Volkswagen fez uma coisa meio audaciosa, conectou o compressor direto no coletor de admissão. Ou seja, eu diminui muito o trajeto que o ar comprimido tem que fazer, eu diminui muito o volume que eu estou ocupando e, consequentemente, a resposta, o turbo vai encher muito mais rápido numa retomada. Obviamente que a Volkswagen não iria permitir que esse ar comprimido e quente entrasse no motor direto, pois afinal, ar muito quente vai me diminuir a potência e vai me aumentar a chance de quebra por detonação, a famosa batida de pino. Então, para isso, para evitar isso, eles colocaram um intercooler integrado no coletor de admissão, ou seja, dentro do coletor de admissão tem como se fosse um radiador inverso. O ar vem quente do compressor, passa por esse radiador que está com líquido de arrefecimento frio, se esfria e entra para o motor, enquanto o líquido de arrefecimento se esquenta. Olhando nesse outro desenho esquemático, fica mais fácil de entender, né? Sai do compressor direto para o coletor de admissão. Volume pequeno, tempo de resposta do turbo muito menor. Contudo, como que eu troco o calor? Eu tenho um radiadorzinho lá dentro. E de onde que vem esse líquido de arrefecimento? Olhando o diagrama do sistema de arrefecimento desses motores, você começa a ver quão complexo é o sistema. Por quê? Já começa pelo fato de eu ter o bloco do motor e o cabeçote em temperaturas diferentes. Então eu tenho duas termostáticas. Por que isso? O bloco trabalha mais quente, para o óleo ficar menos viscoso, gastar menos energia de bombeamento. Mas se eu trabalhasse com o motor inteiramente quente, eu teria grande chance de ter pré-detonação, batida de pino. Então, para não ocorrer isso daí, trabalho com o cabeçote do motor com uma temperatura muito mais baixa e, consequentemente, mais avanço de ignição, maior eficiência, tanto consumo quanto potência. Então, só nisso o sistema de arrefecimento já é mais complexo. Adiciona o sistema de arrefecimento ou de intercooler que está integrado no coletor de admissão. Obviamente que eu não posso pegar a água do bloco que está por volta de 80 graus Celsius e trocar calor com o intercooler integrado no coletor, pois afinal eu estaria aquecendo o ar, mesmo, principalmente se eu estivesse andando só na casquinha sem pressão de turbo. Para não dar esse problema, o que a Volkswagen fez? Um sistema de radiador específico para bloco e cabeçote, que trabalha com temperaturas mais altas, e aí ela tem um sistema de válvulas e bomba elétrica para garantir água mais fresca nesse coletor, nesse intercooler integrado, e um radiador próprio para manter a temperatura mais baixa. A bomba elétrica hoje em dia já é muito usada não só pela Volkswagen, mas por vários fabricantes. Por quê? Quando eu desligo o motor, o coletor de escape está muito quente. Se ele está muito quente, o turbo está muito quente. Para o fluxo de óleo, para o fluxo de água e conforme o calor vai irradiando, se passar de 150 graus, 180 graus, o filme de óleo que está em contato com o mancal do turbo se degrada. Consequentemente, na próxima partida vai ter contato metal com metal e a vida útil do meu turbo cai drasticamente. Então a maioria dos motores hoje já tem uma bomba de água elétrica para quando eu desligar continuar circulando água ali para refrigerar o turbo e refrigerar o mancal e não degradar o óleo ali. Eu aproveito essa bomba e ajudo na circulação do intercooler integrado dentro do cabeçote. Com isso eu garanto melhor troca de calor. Contudo,
Percebemos que durante o teste do Polo TSI, a temperatura dentro do coletor de admissão sempre foi alta. Mesmo quando se andava na casquinha sem pressão de turbo, ela era pelo menos 25 graus acima da temperatura ambiente. Para ter como referência, carros turbo, quando você não está pressurizando, a diferença é 3, 4 graus em relação ao ambiente. Quando se está pressurizando, 10 a 15. Já teve carro que eu peguei que era só 5 graus, não importava a carga que dava no motor, era só 5 graus, de tão eficiente que era o intercooler. Nesse caso, eu estou sempre com ar mais quente. No próprio desenho esquematizado da Volkswagen, dá para ver onde fica esse sensor, bem na entrada da admissão de ar nos cilindros. E ele sempre está trabalhando mais quente. Eu perco eficiência em prol de uma resposta mais rápida. Mas esse não é o problema. O maior problema qual que é? Muitos já repararam que muitos usuários, donos de carro, nunca trocam o líquido de arrefecimento. E quando trocam, coloca água de torneira, aqueles vidrinhos coloridos que vem de posto de gasolina. Ninguém toma muito cuidado. Obviamente que nos blocos dos motores TSIs que são de alumínio, eu tenho muito menos chance de formar aquela como se fosse uma lama que é oriunda da oxidação do bloco de ferro fundido. Se vai oxidando, se eu estou circulando água aqui dentro, vai oxidando ele e vai formando como se fosse uma lama que vai entupindo tudo e vai degradando tudo. Quando eu tenho um bloco de alumínio, eu tenho menos chance disso ocorrer, porque eu tenho poucas partes de ferro ou de aço em contato com o líquido. Mas mesmo assim, se eu começo a ficar com um líquido de arrefecimento muito velho, que começa a ter impureza, eu posso começar a entupir as galerias, principalmente desse radiadorzinho, desse intercooler integrado dentro do coletor de admissão. Aliás, esse carinha aqui tem que ser extremamente bem feito. A Volkswagen ela fica em cima para não ter falhas de produção, porque afinal, se eu tiver qualquer vazamento de líquido de arrefecimento dentro do coletor de admissão, vai me causar calço hidráulico. Então é uma quebra severa, pois afinal a água admitida dentro do cilindro não é compressível, vai tentar comprimir a água, não vai conseguir, vai quebrar pistão, biela, bloco, vai tudo para o beleléu. Então, esse carinha tem que ser extremamente bem feito. E se eu começo a ter um líquido de arrefecimento ruim, com impurezas, com sujeiras, degradado, eu posso começar a entupir e aumentar a pressão nessa linha. Consequentemente, isso aí pode começar a vazar água a longo prazo. Além disso, nesses sistemas de válvulas, bomba elétrica, etc., essas impurezas também vão me trazer problema. E como que eu evito esses problemas? A maioria dos fabricantes de motores recomendam a cada 2 anos trocar o líquido de arrefecimento, principalmente quando você tem blocos de ferro fundido. No Polo TSI, no manual, eles não recomendam a troca, a não ser que você veja lá no reservatório que o líquido deixou de ser rosa e começou a ficar marrom. Isso significa que eu tenho impurezas, que eu tenho sujeira, tenho degradação. No caso, o maior problema é que às vezes se baixa o nível por algum motivo, a maioria dos usuários vai lá e coloca água de torneira, que tem um monte de minerais que aceleram a corrosão. Então, o certo é colocar água destilada. Mas além disso, o grande problema que traz muita falha de sistema de arrefecimento é que a maioria, não só pela água de torneira, mas às vezes, sem ter a má intenção, acaba comprando aqueles aditivos de radiadores que se vende em posto de gasolina, que eu gosto de falar que muitas vezes é água com corante. Por quê? Um aditivo próprio tem que ser etileno glicol. Etileno glicol, ele adiciona a propriedade de o ponto de ebulição ser mais alto, ou seja, eu não tenho risco de isso aqui entrar em ebulição, o líquido de arrefecimento entrar em ebulição dentro do meu motor, e também eu não tenho risco, o ponto de congelamento dele é mais baixo, pois afinal, se baixar de 0 graus, a água congela, e se congelar dentro do meu motor ou dentro do radiador, vai quebrar tudo como uma garrafa de água no congelador da nossa casa. Então o etileno glicol já aumenta esses pontos, já melhora esses pontos. Além disso, ele ajuda na propriedade tanto de lubrificação para a bomba, como também anticorrosão de todos os componentes. Então, coloca aditivos dentro dele para evitar que ele se degrade, que ele entre em corrosão, que comece a ter impurezas por causa da corrosão e tudo mais. Mas claro que eu não posso colocar apenas etileno glicol, porque a capacidade de troca de calor do etileno glicol é menor que da água. Geralmente se faz uma mistura de 50% água destilada, 50% etileno glicol. Nesses motores TSI,
eles recomendam em torno de 40% de etileno glicol, mas dependendo do tipo de uso do carro, eles chegam a recomendar até 60%, principalmente se mora em uma região que corre risco de congelamento. Mas como que eu garanto que eu tenha etileno glicol e não uma água com corante? O certo, no caso dos motores TSI, é eu ir lá na concessionária, trocar na concessionária ou pelo menos comprar o frasquinho de líquido de arrefecimento original da Volkswagen. Mas geralmente isso aí é muito caro, eu não tenho acesso à concessionária. Como que eu faço? Vou numa autopeça, da mesma forma que a gente explicou para o óleo, que eu tenho especificação para o óleo, eu tenho especificação para o líquido de arrefecimento. E há muitos fabricantes, eu peguei aqui o exemplo do Avoline, que ele paga, por exemplo, a Volkswagen para rodar os testes padrões da Volkswagen e se passar, ele pode botar lá na embalagem dele que ele atende a norma Volkswagen TL774. Então é muito mais fácil de se achar vários fabricantes que atendem essa norma. E não necessariamente precisa ser só da Volkswagen. Eu tenho Mercedes, eu tenho GM, tenho Ford, tem diversos outros fabricantes que fazem essa homologação. E é o tipo de coisa que vale a pena você gastar, vale a pena gastar pelo excesso de manutenção do que pela falta. Porque um kitzinho de aditivo de etileno glicol mais água destilada, você não vai gastar muito mais que R$ 150. Para a vida do motor, para a durabilidade desse sistema tão complexo, vale a pena. Óbvio que você tem a mão de obra de fazer toda a troca, mas você pelo menos garante que isso aí esteja sempre limpo. No caso dos motores TSI, toma cuidado se não muda a coloração. Eles fazem rosa para justamente ser fácil de visualizar. Na hora que você for comprar o aditivo padrão, cuidado porque às vezes tem etileno glicol que é verde e tem etileno glicol que é rosa. Não vai misturar, que aí você perde a cor de referência para ver se ele se degradou ou não. Tente usar o que o fabricante recomenda. Portanto, concluindo nesse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro na sua cabeça que vale a pena você tomar cuidado com isso. Vale a pena, de tempos em tempos, se você checar lá no seu motor se mudou a coloração, conforme a Volkswagen recomenda. Nada impede que de cada 2 anos você realmente troque isso aí, mesmo que não tenha mudado de coloração, para garantir a qualidade do líquido. Porque se isso começar a dar problema, imagina quanta mangueira, quanta válvula, quanto sisteminha aqui no sistema de arrefecimento que pode dar problema e com isso o valor de mercado do carro, de uma maneira geral, vai cair e você não vai conseguir vender o seu carro porque o custo de manutenção disso aqui será enorme. E para mais conteúdo técnico, não esqueça de acessar fhbperformance.com.br. Lá a gente sempre coloca um conteúdo técnico, como esses vídeos. Toda vez que a gente lança o vídeo, a gente publica lá. Também matéria de um mês ao volante do Best Cars, a gente coloca lá. E se você quiser ir mais a fundo nessa parte de engenharia automotiva, mas sem ter que fazer um curso de engenharia, lá a gente oferece cursos online, na nossa plataforma online. Você faz na hora que quiser, no ritmo que quiser os cursos tanto de motores sem segredos, transmissão sem segredos, suspensão, carroceria e freios. Lá a gente oferece toda essa plataforma para que você possa aprender mais sobre carro, entender melhor como o engenheiro trabalha no carro, mas sem ter que fazer um curso específico de engenharia e trabalhar em grande fabricante. Espero você lá. Obrigado mais uma vez e até a próxima.